Fala galera, tudo bom? Hoje eu vim falar para você sobre uma alteração frequente que incomoda muito as mulheres, que chama diástase abdominal. Se liga aí na nossa vinheta e acompanha o vídeo que eu vou falar sobre os principais tratamentos que a gente tem. Até mais! Bom pessoal, então, diástase abdominal. Em primeiro lugar, o que é esse nome esquisito, esse nome estranho, que muita gente já ouviu por aí? Então, a musculatura abdominal, principalmente a musculatura do reto abdominal, que é o músculo da frente, aquele que forma os gominhos, que o pessoal fica desesperado para chegar. Então, esse músculo, essa musculatura, ela é uma musculatura muito importante para manter tudo ali dentro da barriga, tudo que está ali dentro. Quando a mulher engravida, que é a principal causa de diástase, mas não é a única. Então, quando a mulher engravida, existe uma pressão interna que empurra este músculo para fora. E com isso, as fibras que estão juntinhas vão se soltando, vão se soltando, vão se soltando. Quando existe um ganho de volume abdominal muito rápido ou muito grande, e aí as duas coisas podem acontecer na gravidez, mas também algumas outras condições também podem levar a esse ganho de volume intra-abdominal muito rápido ou muito grande. O que acontece é que essas fibras, pelo menos parte delas, elas se estendem tanto que elas perdem um pouco de contato. E com isso a gente tem uma frouxidão do músculo do abdômen, do músculo abdominal, deste reto abdominal, músculo do meio. Ele é composto por duas faixas verticais, como se fossem as minhas mãos aqui, e as fibras são horizontais, por isso que perde contato assim. O meio do músculo, ele não tem músculo, na verdade, o meio dele é uma fibrosezinha ali, que a gente chama de aponeurose. Quando existe essa frouxidão, essa flacidez do músculo, esse meio é o que mais sofre, porque não tem fibra para segurar. Então a diástase abdominal nada mais é do que uma frouxidão, uma flacidez do músculo reto abdominal no meio dos dois ventres, no meio dos dois músculos. E com isso a gente fica com uma área onde existe uma flacidez, uma facilidade de saída e de entrada, digamos assim. Quando a pessoa faz força, forma-se um volume que sai dali, que são os órgãos mesmo de dentro da barriga, forçando este músculo para fora. E quando a pessoa está relaxada e outra pessoa aperta essa região, consegue entrar com facilidade para palpar os órgãos que ali estão naquela região. Então não é uma condição que põe em risco normalmente a saúde de ninguém, a menos que essa diástase seja muito grande e realmente possa sair um órgão inteiro e ficar aprisionado do lado de fora da barriga, mas é uma condição que causa um dano estético muito grande, porque às vezes a mulher sentada vai ter aquela protrusão, aquela saída de gordura e de conteúdo de dentro da barriga que faz um volume, fica um volume inadequado, ou quando ela vai sentar ou levantar, vai formar aquele carocinho, aquela coisa desagradável, e isso é um motivo de queixa muito frequente e uma das queixas mais frequentes das mulheres pós-parto que eu tenho aqui no consultório. E o que a gente tem para melhorar a diástase abdominal? Então, classicamente a cirurgia, a maioria dos cirurgiões plásticos e obstetras recomendam cirurgia, que a gente vai dar pontos, juntando esse músculo de novo e colocando normalmente uma tela, que deixa mais forte essa parte central para que não aconteça de novo. Mas é lógico que a gente pode melhorar isso de uma forma mais natural, sem a necessidade de uma cirurgia. E aí a gente tem 3 abordagens importantes para isso. A primeira é construir mais músculo nessa região para que esse músculo se torne mais denso e mais forte e melhore essa condição. É lógico que eu não posso deixar esse músculo abrir mais nessa hipertrofia, nesse crescimento muscular. Então eu preciso focar a minha atividade abdominal nos retos e não nos oblíquos, que são os músculos abdominais que estão dos lados.
aí eu consigo aumentar o volume do músculo e consigo aumentar a força dele, e a tendência é que esse espaço criado ele se feche e não aconteça mais a saída de conteúdo interno para o lado externo. Isso a gente faz com atividade física guiada corretamente, né? Um educador físico competente vai conseguir orientar o tratamento correto, e a gente consegue isso com suplementação, suplementando com os suplementos mais adequados para a construção muscular. Então essa é a primeira abordagem que a gente tem. Normalmente ela não é tão efetiva a ponto de trazer uma melhora rápida em poucos meses ou até mesmo em algumas semanas. Mas no longo prazo ela é efetiva sim. A segunda forma que a gente tem de melhorar a diástase abdominal é fazendo tratamentos associados tanto da atividade física, como eu falei, junto com suplementação adequada, mas associar isso com alguns indutores, digamos assim, musculares. Às vezes alguns hormônios para quem tem deficiência hormonal, mas às vezes simplesmente algumas injeções de aminoácidos ou alguns que a gente chama de boost musculares, que são substâncias que são capazes de aumentar ativamente o metabolismo muscular, fazendo com que ele cresça mais rápido. Mas sozinho isso também não vai ter um grande efeito. E a terceira opção é o meu foco neste vídeo, que é um tratamento com estímulo por ondas eletromagnéticas. E aí a gente tem a melhor máquina do mercado, que é o Z-Field Dual, que a gente tem aqui no Instituto Rafael Soares, que é um estímulo que faz com que o músculo contraia em 100%. O que isso tem de especial? Então, quando a gente vai para a academia treinar, a gente, quando tem uma consciência corporal muito grande e consegue estimular o músculo no seu máximo, a gente estimula somente 30% das fibras musculares. Quando a gente faz a atividade física junto com a eletroestimulação, hoje a gente tem várias academias aí no mercado que fazem eletrodos, né, colocam eletrodos, né, coletinho com eletrodos na pele e faz a atividade física com a contração estimulada pelo eletrodo. A gente consegue contrair só 40% das fibras musculares, não mais do que isso. Se fizer o eletrodo sozinho, a chamada corrente russa, a gente não consegue contrair mais do que 20% das fibras musculares. Então como que eu consigo contrair mais? Com o estímulo eletromagnético. O eletromagnetismo vai funcionar no nervo que faz o músculo contrair. Então, como eu não estou agindo no músculo, eu estou agindo no nervo, 100% das fibras musculares contraem. Então eu consigo que todo aquele músculo contraia em bloco e relaxe em bloco de forma ritmada durante uma sessão de Z-Field Dual. Nesse caso, a gente consegue até 36 mil contrações em uma sessão de 30 minutos somente. Pensa só o que é 36 mil contrações em uma sessão de 30 minutos, porque eu consigo 100% das fibras contraindo em bloco, levando a uma frequência de contração que eu posso escolher. É uma máquina 100% programável e isso vai ter uma eficácia para cada tipo de músculo e cada localização de músculo levado ao seu máximo. Então eu posso programar quantas contrações por segundo que eu quero, quanto tempo de relaxamento que eu quero, qual o número de contrações totais ao longo da sessão, o tempo de sessão, qual a frequência de relaxamento que eu quero, né? Quantas contrações de tipo relaxamento por segundo, eu também posso controlar isso. E isso vai me dar um tratamento 100% individualizado e altamente eficaz para o meu paciente. É a única máquina que eu consigo programar todas as nuances possíveis. E eu posso então entregar um resultado mais específico. No caso da diástase abdominal, que eu vim falar, a gente tem então uma contração em bloco da musculatura do reto abdominal e eu consigo levar ao máximo essa contração com o máximo de resultado e a gente já vê melhora da diástase nas primeiras sessões com uma melhora bastante considerável em 1 mês de tratamento. Olha que bacana. E se a gente associar o tratamento com Z-Field Dual junto com o atendimento metabólico, com suplementação e os exercícios físicos nos dias
que não faz o Z-Field Dual, a gente tem ainda resultados mais impressionantes. Como que eu posso garantir, então, que o Z-Field Dual vai entregar a contração muscular melhor que alguma outra máquina que prometa a mesma coisa? Primeira coisa que a gente tem que entender é que, por mais que exista um campo eletromagnético, ele não precisa ser mais forte ou mais fraco, isso não muda em relação à contração muscular. Porque nervo, né, o nervo que está sendo estimulado pelo campo eletromagnético, ele funciona no tudo ou nada. Né? Para quem já estudou isso no colégio, na biologia do colégio, ou na faculdade, para quem é da área da saúde, vai lembrar que existe a lei do tudo ou nada para o nervo. Então, se eu crio um potencial de ação, esse potencial de ação ele é propagado automaticamente, indiferente da potência do estímulo inicial. O estímulo inicial ele pode ser enorme, infinito, gigantesco, mas se ele for minimamente eficaz em desencadear um potencial de ação, dá no mesmo. Não muda nada. É um esforço em vão que é feito. Então o Z-Field Dual ele tem a quantidade de teslas, que é a unidade de campo eletromagnético, mais do que suficiente para desencadear o potencial de ação no nervo motor. E aí isso vai desencadear essa contração em bloco, como eu falei antes. Essa é a garantia da entrega do resultado. É porque a gente consegue sempre desencadear o potencial de ação. Como eu vou programar a máquina para entregar o resultado clínico, aí isso vai depender de cada pessoa. Então, pessoal, não precisa sofrer com a diástase, nem sequer passar por uma cirurgia para poder ter um resultado bacana no abdômen depois de uma gravidez ou depois de uma cirurgia para quem ficou com a diástase abdominal. É lógico que tem contraindicações sim, e isso a gente vai ter que avaliar em uma consulta médica, mas a gente consegue tratar clinicamente com tratamentos de consultório médico e com tratamentos domiciliares também, com alta eficácia e com resultados muito bacanas. Ficou curioso? Tem dúvidas? Tem comentários? Deixa aqui, deixa o joinha, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos aqui do Instituto. E vai ser um prazer interagir com vocês nos comentários e aqui na clínica também. Venham conhecer o Z-Field. Se vocês vierem no Instituto, aqui no Instituto, e disserem que viram o vídeo do YouTube, tem que falar, olha, eu vi o vídeo do YouTube do Dr. Rafael. Se falarem isso, vocês ganham uma sessão de Z-Field Dual de cortesia aqui, tá certo? Nos vemos em breve. Beijo!